Olá, estamos de volta com a entrevista com o prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maicon, e o tema agora é educação. Bom, prefeito, o senhor sempre foi muito combativo, junto com o professor Pierre, que é chefe da Casa Civil, em relação aos poucos investimentos na educação. As unidades sempre foram apontadas como deficitárias. O que foi feito nesse período de 6 meses para mudar esse cenário? Excelente a sua pergunta, Bárbara. A educação é a menina dos nossos olhos. A gente sabe que para o desenvolvimento da nossa cidade, a gente precisa investir em educação. A gente, desde o início, fez uma série de levantamentos das nossas 121 unidades. Nós fizemos primeiro um levantamento entre a própria unidade escolar, fazendo um censo em relação a algumas informações. Depois nós instituímos uma comissão com integrantes de várias secretarias, dentre elas obras, EGCP, que é de projetos, de serviços públicos, defesa civil, e foram, vigilância sanitária, que é fundamental nesse período pandêmico, foram nas 121 unidades e hoje nós temos um diagnóstico de todas as unidades do município. Então, algumas delas estão passando por alguns reparos básicos, outras a gente vai precisar fazer uma licitação para contratar empresa. A gente já está avançado em alguns processos. Quero aqui destacar a Escola Municipal Odete Pena Muniz, uma das mais tradicionais do município de Nova Friburgo, que no ano 2022 vai estar completando 50 anos. Está agendado agora para o dia 27 de julho a concorrência, que vai sagrar vencedora uma empresa para construir uma sede moderna em que vai gerar aí um grande orgulho para todos aqueles que fizeram e fazem parte da linda história da Escola Odete Pena Muniz. Nós também, eu inclusive denunciei à época como vereador as condições deploráveis da Escola Municipal Hélio Gonçalves Correia, lá no Jardilândia. Já está marcado agora para o dia 13 de julho, às 10 horas da manhã, o certame da licitação para contratar a empresa para fazer reforma e ampliação da unidade. Nós estamos aí acompanhando de perto a situação do Maximilian Falck lá em Muri. Inclusive nós requeremos uma visita técnica do DRM, que é o Departamento de Recursos Minerais do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Após esse parecer técnico do DRM, a gente vai dar os devidos encaminhamentos para o Maximilian Falck. Então, assim, tudo aquilo que nos compete, tudo aquilo que está ao nosso alcance, a gente tem feito para melhor servir a população e garantir uma educação pública de qualidade, e que atenda satisfatoriamente a população. Já que a gente está falando de educação, é importante a gente trazer a informação de que numa parceria com a Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, a gente está trazendo para Nova Friburgo um centro tecnológico muito moderno. Quero aproveitar aqui o momento para abrir um parênteses e dizer que a gente teve a reunião com a comunidade do Córrego Dantas, onde nós assumimos um compromisso público de dar toda assistência e encaminhamentos para que resolva definitivamente a situação da creche, que está hoje no local insalubre, um local que gera uma série de riscos para a população. Mas voltando ao assunto do centro tecnológico, vai ser uma grande marca para Nova Friburgo e toda a região. Vai ser um espaço de iniciação científica, das startups, de que eu não tenho dúvidas que no futuro a gente vai estar gerando cientistas aqui em Nova Friburgo por intermédio do centro tecnológico. Vamos estreitar os laços com as universidades, com os demais cursos profissionalizantes. Então é um grande legado para a nossa cidade e ele vai atuar em conexão direta com as vocações econômicas do nosso município, desenvolvendo todo o aparato tecnológico para que a gente continue a ser uma das grandes marcas de Nova Friburgo, que é ter esse perfil inovador e protagonista aí no âmbito do estado e de todo o país. Agora, essas escolas que foram autorizadas a retornar com o ensino presencial, quais foram as adequações que elas tiveram? O que está sendo feito para a segurança dos profissionais de educação e também dos alunos? Bem, Bárbara, a gente tem um decreto municipal, o decreto 891, que tem uma série de regras em relação ao retorno das aulas. Então, as unidades públicas e privadas tiveram que se adequar a essas regras. Eu disse que a gente instituiu uma comissão para poder fazer essas visitas.
Então nós tivemos visitas da Defesa Civil e, é claro, um ambiente em que tem um risco eminente, né, seja para os colaboradores quanto para os alunos, a escola ou a creche fica interditada, né, e a gente busca alocar um outro espaço adequado para poder atender. Em algumas visitas, a Secretaria de Obras identificou algumas questões que precisam ser feitas, né, de alguns reparos, outras grandes reformas, porque a grande parte das unidades já estavam sucateadas. Um ano paralisadas, a situação se agravou ainda mais. E nesse período, a visita mais importante sempre foi da vigilância sanitária, né? Então a vigilância sanitária identificou alguns espaços, por exemplo, que tinham que fazer um outro reparo em relação a obras, mas viu que era um espaço adequado, principalmente em relação a janelas, né, com abertura de circulação de ar, e, portanto, essas unidades retornaram. Agora, tem unidades que estão impecáveis na sua estrutura física, mas, inclusive, foi uma falha de projeto no passado, que hoje tem uma dificuldade de retorno, porque precisam fazer algumas adaptações, né? Então, a vigilância identificou, né, alguns pontos de risco. Então, assim, a gente tem avançado, né, de forma gradual. Semanalmente, mais unidades têm retornado às suas atividades. Inclusive, na segunda-feira pela manhã, eu estive na Escola Municipal Ana Barbosa Moreira, lá no Lagoinha. Tinham pouquíssimos alunos no primeiro dia. Quero aqui parabenizar toda a diretoria, todos os profissionais que têm se dedicado com muita paixão para servir as nossas crianças. E aí já recebi a foto ontem da nossa subsecretária pedagógica, já com mais alunos, né? Tem toda uma demarcação, todo um protocolo, e aí eu posso falar de forma muito segura, Bárbara. Dentro do ambiente escolar, as nossas crianças e adolescentes estão muito mais protegidas do que no seu ambiente diário, seja nas suas residências, seja no ambiente de recreação. Eu não tenho dúvidas disso, né? Até porque são protocolos bastante rigorosos, né, e que garante aí proteção a todos. Agora, o senhor até já citou, quando a gente estava falando sobre vacina, sobre a vacinação dos professores, explicou por que só chegou agora essa vacinação para os professores. O senhor não acha que poderia ter, de repente, esperado um pouquinho também a abertura dessas escolas para chegar junto com essa vacinação? Bem, Bárbara, uma boa pergunta. Existe uma polêmica no ar em relação a isso. Quando a gente se posicionou em relação ao retorno das aulas, a gente pensou primeiro nas nossas crianças e adolescentes, que estão muito afetados, né? E é claro que a gente sempre teve a preocupação com os professores, o corpo docente de modo geral, o pessoal de apoio, né? Mas quando a gente já teve essa sinalização, né, de início de vacinação, a gente acompanhando o Plano Nacional de Imunização, a gente sabia que faltava pouco, a gente entendeu que era o momento, né? Então, assim, só por uma questão de curiosidade, Bárbara, nós tivemos, no decorrer da pandemia até aqui, mais profissionais da educação que infelizmente perderam suas vidas por Covid do que profissionais da saúde, né? Então, assim, é um dado curioso, porque o profissional da saúde sempre esteve na linha de frente, e só esse ano que começou esse processo de imunização, né? Então tivemos, infelizmente, mais perdas de profissionais da educação que não estavam, evidentemente, nas salas de aula, não estavam nas creches, não estavam nas escolas, do que propriamente o pessoal da saúde, né? O que nos revela também que o mais importante no nosso dia a dia é ter um comportamento cooperativo de proteção a si mesmo, como também das pessoas que estão à nossa volta, né? Então, na verdade, é isso que faz toda a diferença, porque a gente já ouviu casos de pessoas que foram infectadas estando dentro das suas residências, que não saía praticamente para nada, né? E eu, por exemplo, eu não peguei Covid desde do ano passado, que eu ainda era vereador, que eu já circulava dentro do Hospital Municipal Raul Sertã, inclusive na área Covid, mas sempre tive muito cuidado, né? Então, é um momento muito importante, né? Quero aqui agradecer os profissionais de educação que têm sido muito colaborativos, né? Que têm dado a grande parcela de contribuição para esse retorno, né? A gente sabe que um tempo atrás existiam algumas resistências, justamente por receios
né? Mas isso tudo está sendo superado e a gente está aí no momento, né, em que a gente fica mais aliviado, principalmente porque as nossas crianças e adolescentes não suportavam mais estarem aí ausentes das escolas, desse ambiente educacional, que muito mais do que um ensino pedagógico, existe todo um dinamismo, todo um contexto que faz com que a criança se desenvolva em vários aspectos, né? E a gente vai ter aí algumas consequências que infelizmente são inevitáveis em relação a esse longo período de distanciamento entre as crianças e adolescentes e o ambiente escolar. Agora falando sobre assistência social. O que foi que impediu o governo de continuar as ações do governo anterior de entregar em média 15 mil cestas básicas por mês? Bem, Bárbara, na verdade 15 mil cestas básicas por mês, com todo respeito, é um equívoco praticado pela gestão anterior. Porque nós temos no cadastro em torno de 7 mil pessoas que são cadastradas, famílias que são cadastradas, que realmente merecem, né, receber essas cestas básicas. No ano passado foi gasto um recurso de forma substancial, que grande parte deles vieram para essa finalidade, e aí gastaram de uma vez só, né? Não deixando aí para outros períodos. Esse ano, por exemplo, a nível de assistência social, a gente recebeu bem menos recursos. É claro que a nossa intenção era continuar o processo de distribuição de cestas para todos aqueles que realmente precisam. Mas desde o início nós nos posicionamos da seguinte forma: aqueles que não têm uma necessidade real, né, ou seja, não estão cadastrados aí no âmbito da Secretaria de Assistência Social e que atendam os critérios do benefício, a gente não pode conceder porque é injusto, né? Então a gente teve esse posicionamento inicial. Depois a gente começou a fazer algumas mobilizações, recebemos alguns apoios e aí a gente então conseguiu distribuir cestas básicas para aquelas famílias que mais precisam, né? A gente sempre deixou claro que aquelas famílias que realmente sempre teve necessidade, procurando um dos CRAs de Nova Friburgo, sempre foram assistidas, né? E sempre serão. Então, a gente precisa destacar que a gente sempre teve e tem a intenção de assistir a nossa população com os benefícios sociais de modo geral, mas a gente tem que colocar a mão onde a gente é capaz de alcançar. Se no ano passado não tivesse tido uma distribuição de cestas básicas tão irresponsável, né, hoje, até aqui, a gente não teria qualquer tipo de dificuldade para estar tendo aí a concessão desse benefício eventual, né, destaque-se eventual, porque a ideia é que de modo ele seja temporário, né, todas essas famílias podiam continuar sendo assistidas de forma plena, né? E o mais importante é a gente, como município, desenvolver instrumentos e possibilidades de profissionalização e de inserção no mercado de trabalho dessas pessoas, né? Até para elas mesmas, porque qualquer benefício que existe, seja do município, do estado, do governo federal, ele é limitado, ele é um valor que não dá para manter toda uma família, né? Então a gente tem alguns projetos, algumas ações que daqui a pouco a gente vai começar a ver na prática e posteriormente resultados em relação aos investimentos, né, que a gente vai ter justamente para gerar aí essa profissionalização, essa oportunidade de ser inserido no mercado de trabalho, diminuir, né, a desigualdade social, melhorar a capacidade de compra da nossa população. Nós temos o CEVEST da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que a gente vai explorar ao máximo. Inclusive nós temos aí a pretensão de que ele seja descentralizado, né, que a gente consiga ir para outros lugares, justamente para poder a gente profissionalizar, né, qualificar o nosso pessoal, muitas pessoas que querem trabalhar, mas infelizmente por falta aí dessa qualificação não conseguem ser inseridas no mercado de trabalho. Penso que esse é um dos grandes papéis da Secretaria de Assistência Social integrado, né, a outros setores públicos, justamente para estender as mãos
E muito mais do que dar um benefício eventual, é dar uma oportunidade para a pessoa superar e vencer e mudar aí a história da sua vida. Bom, prefeito, outro assunto que tem gerado polêmica é sobre a Praça Getúlio Vargas. Por que escavar um local em busca de objetos que não se tenha certeza realmente de que estão lá? Bem, Bárbara, na verdade, vamos trazer um pouquinho do contexto histórico para que as pessoas entendam. Alguns anos atrás, ainda na gestão do Rogério, foi firmado um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, entre o município, o prefeito à época assinou, e o Ministério Público Federal. Esse TAC, o município assumiu responsabilidades, né? E uma das responsabilidades é fazer todo o trabalho de arqueologia, para fazer a prospecção da praça, fazer a revitalização, etc. e tal. E foi repactuado algumas vezes, até que chegou esse ano. Nós tivemos algumas reuniões, né, com o procurador do Ministério Público Federal, Dr. João Felipe. Então nós, né, expusemos o nosso posicionamento em relação a isso tudo, né, e é bom a gente destacar, Bárbara, que assim, para a gente seria muito melhor se a gente assumisse a prefeitura do ponto zero, que a gente não tivesse que receber os TACs, as judicializações, responder ao Tribunal de Contas por coisas que fizeram no passado, sem dívidas, né? Mas a gente herdou, como qualquer um herdaria, né, essa responsabilidade. Então, a gente fez uma repactuação, porque não tinha outro caminho, ou a gente repactuava ou executava, né? Por conta dessas questões, à época, o próprio prefeito Rogério pagou um valor de multa bastante vultuoso, né? Então, jamais a gente vai querer uma execução, a gente tem que cumprir o que foi firmado com o município. E daí a gente fez essa repactuação, e essa repactuação foi em relação a prazos, porque o mérito já havia sido discutido lá atrás, né? Claro, nada impede de haver uma mudança em relação ao mérito, mas para isso tem que haver o consenso das duas partes. Não pode ser só do município, o procurador também tem que ter essa convergência, né? Então, assim, a gente, paralelamente a uma comissão que acompanha o par e passo no âmbito do município, nós instituímos uma outra com representantes da OAB, dos feirantes, taxistas, o pessoal da SOS Praça, né, algumas representações justamente para acompanhar o dia a dia desse processo, né? Então, assim, inicialmente era um projeto muito custoso para o município. Depois, né, de algumas repactuações, principalmente essa última, né, a gente conseguiu chegar aí a um entendimento que o município não tem condição financeira de arcar com grandes projetos. Foi daí, né, que a gente chegou ao consenso que vai ser elaborado um projeto de revitalização, né, dentro das nossas condições, porque em relação à revitalização, sem comprometer as características da praça, acredito que seja uma unanimidade. Todo mundo quer benfeitorias na praça, né, até porque é uma das praças mais lindas aí do nosso país. Então, assim, a gente tem dialogado de forma frequente, tanto com o Ministério Público Federal, quanto com a sociedade organizada de Nova Friburgo. Eu tenho certeza que, independentemente dos passos que serão dados, vai ser o melhor para a nossa cidade. Inclusive, quero aproveitar o momento para destacar que todo o aparato, tudo aquilo que já foi desenvolvido para uma possível prospecção, não teve custo nenhum para o município, né? O município está recebendo tudo como doação, e o trabalho de prospecção, na verdade, não é como algumas pessoas pensam, que vai fazer assim grandes aberturas na praça, né? A pessoa técnica explica para a gente. Então é um espaço pequeno, né, que faz a prospecção, não identificando nada, fecha como estava antes, aí vai para um outro espaço, né? Então, assim, e a gente continua nesse estreitamento de laços, né, justamente para a gente chegar a um ponto, né, de equilíbrio, de modo aí que não impacte, né, que não gere prejuízos à municipalidade. Em relação a não gerar prejuízos, isso aí eu posso afirmar de forma categórica e incisiva que isso não vai ocorrer em nenhum momento, né? Seja financeiro, seja
da ordem social, enfim. É bom a gente trazer essa palavra de tranquilidade à população e destacando que o diálogo vai ser de forma permanente e, claro, se a gente, junto, né, com o Ministério Público Federal que firmou o TAC com o município, tem uma abertura para fazer algumas alterações que sejam de melhores para a cidade, sem sombra de dúvidas, assim nós o faremos. Ok, prefeito, nós vamos fazer mais uma pausa rápida. Você não saia daí, porque os nossos próximos temas serão serviços públicos e economia. Até já!